noite, Pai. É isso que nós te pedimos, te agradecemos. Amém, Jesus. Boa noite, graças e paz a todos, amém? Podem sentar-se. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir do verso 25. Marcos 5, 25. Todos acharam? Diz assim o texto: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e seja curada deste teu mal. Amém? Pai amado, essa tua palavra fala aos nossos corações, por tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Bom, queria falar um pouquinho sobre fé, a fé para vencer as dificuldades da vida. Aliás, fé para encarar as dificuldades da vida, né? Porque não necessariamente nós sempre seremos vitoriosos do ponto que nós imaginamos, né? Esses dias eu estava em aula e eu estava comentando, né, que, lógico, a gente... alguém me perguntou: nós podemos mudar a vontade de Deus? Eu falei: não. O Soren Kierkegaard disse certa vez que as nossas orações não são para mudar Deus, são para mudar a nós mesmos. É engraçado que esses dias meu amigo Tiago, pastor Tiago Irapuá, participou de um debate e o tema era esse: se as nossas orações poderiam mudar a vontade de Deus. Eu fui dar uma olhada na enquete, de curioso que eu era, e a maior parte das pessoas dizem que sim. Estava lá um percentual de quase 70% contra 30% dizendo que sim. E aí você começa a entender que as pessoas não entendem a soberania de Deus, não entendem o que significa que tudo já está pronto, tudo na história já está escrito, toda a história está pronta. E eu estava conversando com uma aluna esses dias exatamente sobre isso, porque muitas vezes, lógico, nós agradecemos a Deus pelo livramento, nós agradecemos a Deus por uma cura, por um milagre, só que às vezes a gente tem algumas certas dificuldades de entender que algumas pessoas, elas já perderam a sua fé por conta de não encontrarem respostas, por conta de não receberem um sim de Deus. Então, a gente acha que a vida cristã, a gente começa a criar aquela mentalidade que sempre nós teremos os sims de Deus, que sempre Deus irá responder às nossas orações, realizando aquilo que pedimos. E muitas vezes algumas leituras erradas do texto da Bíblia nos leva a isso, né? Porque você tem lá: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Pronto. Se você pegar esse versículo e acreditar: tudo que eu pedir em nome de Jesus, ele fará, e se tornar meio que um mantra, você acha que você vai manipular a vontade de Deus e você pode acreditar que você pode controlar o desígnio de Deus. Mas a Escritura que diz, que Jesus diz:
tudo que pedirdes em meu nome eu farei. Também a Escritura que diz que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele o fará. E segundo a vontade de Deus, significa então que existem coisas que Deus quer e existem coisas que Deus não quer. E nós precisamos aprender na nossa jornada, porque a nossa caminhada precisa ser uma caminhada em direção à maturidade. Que algumas vezes nós receberemos o sim de Deus. Alguém está doente e vai pedir para Deus: Senhor, me cura. E Deus vai falar sim. Outras vezes a pessoa estará doente, na mesma situação, uma outra pessoa na mesma situação, com a mesma doença: Senhor, me cura. E a resposta será não. E nós precisamos aprender a viver, tanto com o sim, como com os nãos de Deus. Porque os nãos de Deus não significa que Deus não nos ama. Os nãos de Deus não significa que Ele não nos reconhece e nos tem como filhos amados. Nós, a exemplo de Jesus, nos tornamos por meio de Cristo filhos e filhas amadas em quem o coração do Pai se alegra. O coração do Pai se alegra em você e na minha vida, apesar de sermos quem somos. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, o Deus de amor, o Deus de infinito amor, continua nos amando, continua sendo fiel, continua sendo um Deus bondoso. Então nós precisamos entender que assim como um pai, muitas vezes irá dizer não para o seu filho, uma mãe irá dizer não para o seu filho, com a finalidade de preservá-lo, de protegê-lo, de guardá-lo. E embora o filho, sendo criança, ou muitas vezes adolescente, não entenda, os pais já trilharam um caminho que os filhos ainda não trilharam. A experiência da vida dos pais leva-os a enxergar que eles passaram por rotas e caminhos que foram dolorosos, e eles não querem que os seus filhos passem pela mesma trilha, passem pela mesma jornada. Então os pais dizem não. O não de um pai e o não de uma mãe visa a preservação, visa o bem, visa o cuidado, visa a proteção. Agora pense em Deus, que conhece toda a história, que nada lhe está encoberto, que conhece a sua vida, conhece a minha vida, conhece as nossas vidas, melhor do que nós mesmos. Esses dias em consulta, eu estava atendendo uma pessoa, e ela falou, né? Eu estava ali ainda fazendo anamnese, ainda estava ali avaliando a situação dela, e eu fiz uma pergunta para ela: você nunca parou para pensar sobre a sua vida? Nunca parou para pensar nas escolhas que você faz? Você sempre andou com a vida no piloto automático e deixa a vida me levar? E tem gente que tem vivido assim. E esse era um típico caso desse. Então é um típico caso de uma pessoa que não se autoconhece. E em muitos aspectos, nós não nos autoconhecemos. Mas Deus nos conhece. Deus conhece a sua vida. Deus conhece a sua história. Deus conhece os seus caminhos. Sendo assim, os nãos de Deus certamente serão nãos que servirão para produzir vida em nós. Os não de Deus serão para nos proteger. O não de Deus será para nos preservar. O não de Deus será para a manutenção e para o cuidado da nossa vida. Então, da mesma forma e com a mesma alegria que nós aceitamos o sim de Deus, nós precisamos ter essa mesma alegria quando a resposta de Deus acerca da sua oração, acerca do seu pedido, acerca do seu clamor, for um não. Porque quando Ele disser não para você, significa que Ele tem um caminho melhor, um caminho mais excelente, um caminho mais elevado. Por isso em sua palavra Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, pois muito mais elevados são os meus pensamentos e muito mais elevados são os meus caminhos. Permitir que Deus nos conduza pelo caminho dEle, permitir que Deus nos conduza para o centro da vontade dEle, fará com que nós venhamos experimentar a verdadeira vida, proteção e o cuidado de Deus. Nos livrará de dores que são consequências das más decisões,
de dores que são consequências de atitudes não pensadas, de dores que são consequências de não pararmos para analisar os resultados. A gente olha as coisas muito da nossa perspectiva. Então saiba que na vida cristã, mesmo quando nós perdemos em Deus, somos vitoriosos. Mesmo quando temos o não de Deus, somos preservados e continuamos sendo amados. Mesmo quando Deus fecha determinadas portas em nossas vidas, significa que Ele tem um outro caminho, uma outra direção, e nós precisamos aceitar isso. Por quê? Porque lá na frente a gente vai compreender. Agora, o que nós não podemos fazer? Nós não podemos parar de caminhar. Nós não podemos desistir da jornada. Nós não podemos retroceder. Nós já estamos trilhando um caminho. Nós já estamos trilhando uma jornada. E Jesus está de mãos dadas com a gente. Ele está nos conduzindo nessa jornada, Ele está nos conduzindo nessa trilha, mesmo que muitas vezes o caminho pareça muito apertado, mesmo que muitas vezes o caminho pareça ser escuro, mesmo que muitas vezes você saia de uma estrada asfaltada e comece a andar por uma rua de terra, cheia de buracos, cheio de pedras, que talvez machuque o seu pé, mesmo que talvez você tropece numa pedra, num galho, mesmo que você tropece e venha cair, Ele está ainda te segurando para te colocar em pé. O que importa é que você não venha desistir, que você não venha retroceder, que você continue a caminhar, que você continue com foco, com a certeza de que Deus tem o controle da vida e da história, com a certeza de que Ele já fez tudo o que precisava fazer por nós. Nós só precisamos caminhar. Jesus, ao dizer eu venci o mundo, Ele estava dizendo que nele tudo estava vencido, que Ele havia nos liberado para viver uma nova história, um novo caminho, uma nova realidade. Então o que nós precisamos é caminhar. A perseverança é o que fará a diferença no final. Você pode colocar pessoas talentosas ao lado de pessoas perseverantes, e o perseverante, ele chegará ao resultado, porque talvez o talentoso acredite no seu potencial, acredite nas suas habilidades, e isso faça com que ele muitas vezes não se esforce o suficiente. Esses dias eu estava conversando, eu estou estudando neurociência, e a gente percebe que existe um bom contingente de pessoas, por exemplo, que tem o chamado ouvido absoluto, mas que não tem nem consciência disso, de que consegue reconhecer notas, que consegue reconhecer intervalos tranquilamente. E a grande parte dos pesquisadores dessa pesquisa que foi feita com essas pessoas, a maioria não eram músicos. E alguns até tentaram, mas desistiram. Ué, mas se tem um ouvido absoluto, se já foi favorecido por Deus, se já foi agraciado, por que não se tornou um grande músico? E você vai ver que muitos que se tornaram grandes concertistas, grandes pianistas, né? A gente tem entre os mais habilidosos no mundo hoje alguns pianistas que eles são fora de série. Você vai perceber que eles desenvolveram, eles aprenderam a ouvir, porque na verdade é um treinamento do cérebro, não é exatamente do ouvido, é o seu cérebro que é treinado. E se esforçaram, e lutaram, e perseveraram, e todos os dias matam um leão por dia para crescerem. Ou seja, quem persevera vence quem tem um talento natural. A perseverança fará com que você chegue a viver a promessa de Deus. A perseverança te levará de um ponto A para um ponto B na sua vida. A história que nós acabamos de ler fala exatamente sobre isso. De uma mulher que ela estava enferma há muito tempo, há 12 anos, que ela já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, e os médicos haviam desenganado. O texto ainda diz que ela veio a piorar. Os médicos não conseguiram ajudá-la, e por conta do tempo ser decorrente, ela não melhorava, além disso, ela piorava o seu estado de saúde. Ou seja, todo o seu dinheiro investido, todo o seu dinheiro à procura de resolver um problema,
todas as suas esperanças indo abaixo pelo ralo e piorando a cada dia. Então imagine, alguém passando por um tratamento médico, gastando e piora. Aí gasta mais dinheiro e sem resultados. É uma pessoa marcada por uma vida de frustrações. Veja só, nós vivemos numa sociedade de consumo e numa sociedade rápida. Nós vivemos uma das épocas mais aceleradas da existência humana no planeta Terra. Dizem que os seres humanos estão há 10 mil anos no planeta Terra. O último século tem sido mais rápido do que os outros 9.900 anos da história humana. Então nós queremos tudo com muita pressa. Quando algo começa a demorar, quando você vai lá no McDonald's, quando você vai lá no Outback, quando você vai lá na lanchonete, quando você vai lá na pastelaria ou no hot dog ali da esquina, e o cara começa a enrolar, demorar para fazer o seu lanche, você já começa a ficar impaciente. Já percebeu? Eu estou no trânsito, se alguém para do nada na minha frente, eu já fico, eu já quero ultrapassar, porque eu estou sempre com pressa. Nós vivemos nessa dimensão de urgência. Então imagine, vivendo acelerados como nós vivemos, e vivendo numa dimensão de urgência como nós vivemos, imagine ter que esperar por muito tempo, e lidar com o fator tempo, e ainda por cima lidar com o fator tempo de uma situação que não muda, de uma situação que continua da mesma forma, ou pior, de uma situação que vem a piorar com o passar do tempo. A gente chuta o balde, a gente desiste, a gente larga tudo. Por quê? Porque nós não conseguimos enfrentar a realidade do tempo. O tempo é a grande peneira da vida. O tempo é quem nos testa. O tempo é quem nos prova. Quando você chega no capítulo 8 de Deuteronômio, onde Moisés está fazendo a releitura da lei para a nova geração dos israelitas que vão entrar na terra prometida, ele traz à memória algo que Deus diz. Ele diz: o Senhor te conduziu durante 40 anos nesse deserto para te provar, para te testar, para saber o que havia dentro do seu coração. Ou seja, o tempo é o grande teste da vida. O tempo é usado para nos testar. O tempo é usado para nos peneirar. O tempo é usado para provar quem nós somos de fato, em quem de fato nós cremos, onde o nosso coração e os nossos olhos e os nossos pés estão fixados. Se você for capaz de resistir ao tempo, se você for capaz de perseverar, independente se hoje você está vivendo um bom momento, se hoje você está vivendo um mau momento, se hoje você está tendo dias de perdas, dias de angústias, dias de mudanças que você não está entendendo nada da sua vida, mas se você continuar perseverando, essa fase irá passar, porque tudo na vida passa. Essa fase também passará da sua vida, e você experimentará um tempo novo, uma história nova, uma realidade nova. Então coloque o seu coração em Deus, coloque os seus olhos no Senhor. Não deixe que as demandas da vida, não deixe que as preocupações e principalmente os seus medos te limitem. Os teus medos se tornem o gigante, a muralha que vai impedir de você continuar caminhando. Uma das grandes dificuldades que nós temos é com os nossos medos, com as nossas limitações. Nós começamos a olhar para a nossa vida e desacreditar daquilo que Deus tem nos falado. Nós começamos a olhar para a vida e desacreditar que uma determinada situação que você possa estar vivendo, ela venha mudar. E sabe por que você começa a desacreditar? Por causa do tempo. Porque o tempo está te testando. Porque o tempo está te provando. Sobreviva ao tempo. E a pergunta é: como eu vou lidar? Como é que eu vou lidar com o que eu estou vivendo? Como é que eu vou viver essa fase da minha vida?
já que o tempo passa tão lento. Eu fiquei 2 dias internado no hospital. Eu cheguei numa terça-feira pela manhã e saí na quarta-feira à noite. Eu olhava no relógio a cada 5 minutos e o tempo não passava. Era uma coisa absurda, absurda. Como o tempo não passa. E aí você vai vendo pessoas em estado de saúde deplorável, sabe? Eu voltei e eu não consigo dormir porque eu fecho os meus olhos. Então eu já estou há 4 dias basicamente sem dormir direito, porque eu fecho meus olhos e eu volto para a cena do hospital. Aí eu não durmo, aí eu fico acordado, aí eu volto e estou já nesse estresse. Hoje eu tive um pico de ansiedade muito grande à tarde, de uma crise de ansiedade. Por quê? Por causa de tantas coisas acontecendo. E aí a gente pensa, quando a gente está passando por dias difíceis, o tempo parece passar muito lento. E aí nos vem a pergunta, como é que a gente vai lidar com isso? A gente lida com isso olhando para trás. É o único momento que é bom você olhar para trás. Mas olhar para trás com uma seguinte perspectiva. Olhar o que Deus já tem feito na sua história lá atrás, até o dia de hoje. Ah, mas eu sou cristão há pouco tempo. Não importa, faça uma retrospectiva da sua vida. Você vai descobrir aquilo que Agostinho de Hipona escreve no seu livro Confissões. Um dos grandes livros de Santo Agostinho. Ele fala: Deus já estava muito com a minha alma, mas eu não o conhecia, mas eu não sabia. Aquela situação lá atrás, que você sobreviveu a ela, aquela situação lá atrás que você passou por ela, aquele medo lá atrás que você encarou, aquela porta que se abriu que parecia não ter como se abrir, tudo isso foram os movimentos de Deus na sua vida. Foram os movimentos de Deus. Ah, mas eu não conheci. Ainda assim foram os movimentos de Deus, porque esta é a obra de Deus. Ele age em nossa vida para nos atrair para Ele, para dar um testemunho de que Ele é um Deus vivo, de que Ele tem cuidado da nossa história, de que do início ao fim Ele está presente, de que nós não estamos sozinhos, de que nós não estamos abandonados, de que a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia tem se manifestado em nossas vidas. E mesmo quando nós não o conhecíamos ainda, Ele provava da sua fidelidade. Paulo diz em sua carta aos Romanos: Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus já estava realizando a sua obra muito antes de você nascer. O texto diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e nos predestinou para o louvor da sua glória. Quando ele diz: e nos predestinou para o louvor da sua glória, na eternidade, Deus já estava construindo a sua história. Na eternidade, Deus já estava projetando a sua vida. Na eternidade, o Cordeiro já estava morrendo por você. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro está crucificado desde a eternidade. Então o que você possa estar passando na sua vida pode ser algo assustador, mas não é para Deus. Nada está pegando Deus de surpresa, e muito pelo contrário, Ele está usando cada situação que tem sobrevindo sobre a sua vida para te moldar, para construir uma realidade nova, para se revelar a você, para mostrar a provisão dEle sobre a sua vida, para cuidar de você. Sabe aquele momento da vida que todo mundo passa, ou já passou, ou vai passar, que você se sente sozinho, em meio à multidão, que você sente que ninguém te compreende, que parece que você olha para um lado, você olha para o outro e você não consegue enxergar mais nada. Parece que tudo que você precisava era de um abraço, de uma acolhida, e você não encontra isso do lado de fora. Saiba que o Senhor, Ele está te abraçando todos os dias.
Sabe aquele dia que você tem dificuldade de levantar da cama, que você acha que não vai conseguir levantar para encarar o seu dia, mas você termina o dia, você levanta, você encara o dia, você termina aquele dia. É a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a mão dele te sustentando, é o abraço dele, te colocando em pé, e aí a gente é vencedor. O apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Vença os seus medos, encare a realidade da sua vida, não fuja de nada, até porque fugir não adianta. Todas as vezes que eu tentar fugir de um problema aqui, ele vai aparecer lá na frente com outra roupagem, em um outro momento, com outra cara, mas será o mesmo problema. Não deixe de concluir as coisas que você precisa concluir. Não deixe rastros, lastros de coisas não terminadas, de coisas desfeitas, de coisas que não foram acertadas. Acerte tudo que precisa ser acertado, resolva tudo que precisa ser resolvido, lide e trate com as coisas que ficaram inacabadas, as coisas que você pode lidar com elas, lide com elas, para que seus pés sejam desatados, para que você possa caminhar em liberdade, para que você possa viver o caminho do Senhor. E não fuja de nada, não fuja da vida, não fuja de nada. Encare, assim como essa mulher, ela encarou uma multidão que apertava Jesus. Imagine, Jesus estava cercado pelos 12, fora os 12 havia o círculo dos discípulos, depois havia uma multidão. Imagine quanto que ela teve que vencer para tocar em Jesus. Ela viu que isso era algo basicamente impossível, por isso ela diz para si mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, se eu apenas tocar um pouquinho no seu vestido, eu sei que eu serei curada. Ela sabia que praticamente não daria para pará-lo, não daria para agarrá-lo, não daria para ficar lado a lado com ele. Ela viu o tamanho da impossibilidade, ela tinha noção do que estava diante dela, ela tinha noção da sua condição de debilidade. Ela tinha noção de tudo. E tendo essa consciência, ela resolveu encarar, nem que fosse a última coisa que ela fizesse na vida dela, nem que ela morresse tentando, nem que ela não conseguisse, mas ela tinha uma certeza: eu preciso tocar, porque eu sei que se eu tocar, Ele vai me visitar. Eu sei, se eu tocar, eu serei restaurado. Eu sei que se eu perseverar, a misericórdia e a graça me alcançarão. Então ela deu tudo de si, na certeza da fidelidade de Deus. Ela deu tudo de si para tocar em Jesus. E ela rompe com aquela multidão. Ela coloca todas as suas forças, todas as suas energias em um ato desesperado. E ela consegue tocar, não na túnica de Jesus, mas ela toca naquele xale que é chamado de talit, que os judeus até hoje usam, que é o xale de oração. O talit, ele é uma espécie de um cachecol, e ele tem à sua ponta uns fiozinhos. Aqueles fios são chamados de tzitzit. Quando um judeu ora, ele cobre a cabeça com o talit. Ele pega o tzitzit, que são pequenas bolinhas, na cor azul e branca. E isso foi uma ordem de Deus, está lá no livro de Números, essa ordem. E ele ora, apertando aquele tzitzit, ele vai orando e declarando o Shema e as orações judaicas. Ela toca na ponta, ela toca exatamente nesse tzitzit. Ela só consegue tocar nisso. Agora, quando Deus ordena que os judeus, o homem judeu, construísse um talit, um tzitzit, e se tornasse o seu xale de oração, ali Deus está dando o mandamento para a comunidade de Israel, para que aquilo fosse um símbolo
do ponto de conexão da terra com o céu. Porque quando nós oramos, é o momento em que nós saímos dessa realidade. Quando nós oramos, nós entramos diante da sala do trono real. Quando nós oramos, nós entramos diante da presença daquele que tudo pode, daquele que tudo é, daquele que todo joelho se dobra, que toda boca se cala, que todo ser reverencia. Nós estamos diante da sala real quando oramos. Quando oramos, nós entramos, nós rompemos com a barreira do tempo, do espaço e entramos na eternidade. Eu não sei porque que muitas vezes a gente tem medo da eternidade, porque na verdade a oração já é o começo da nossa jornada, é o começo da nossa conexão com a realidade espiritual. A oração é o começo de atravessarmos o véu deste mundo, a fina camada, o véu que separa este mundo do outro mundo, da outra realidade. Quando nós oramos, nós entramos nessa realidade mais sensível, nós nos colocamos diante da sala do trono e respondendo aquilo que eu comecei falando no início do sermão, mesmo sabendo que tudo está já escrito por Deus, mesmo sabendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, existe um espaço de contingência entre nós e Deus. E o que eu quero dizer com isso? Que mesmo estando diante de um Deus que já determinou todas as coisas, existem algumas coisas que Deus está disposto a negociar com você. Existem algumas coisas que existe uma contingência. Existem algumas coisas que existe uma abertura. Existem algumas coisas que você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Eu sei que isso já está praticamente desse jeito, mas por favor, intervém sobre isso. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão começa a falar: Senhor, mas se tiver 50 justos, o Senhor destruiria a cidade? Ele diz: não, não destruirei. Se tiver 40, o Senhor destruiria? Não, não destruirei. Se tiver 30, não, não destruirei. Senhor, última vez que eu falo, se tiver 10, não, não destruirei por causa dos 10. Mas não havia 10 justos em Sodoma e Gomorra. E a oração de Abraão não fez com que Deus não destruísse a cidade. Porque enquanto Abraão ficou negociando com o Eterno, os emissários, os anjos, estavam indo lá destruir a cidade. O que ele negociou foi a vida do seu sobrinho, Ló. Deus salvou Ló, destruiu a cidade. Deus não mudou o seu plano de destruir a cidade. Deus não mudou o seu juízo, mas existe um espaço de contingência. Por isso que nós devemos orar. É por isso que nós devemos nos aproximar diante do trono. É por isso que nós devemos entrar na presença de Deus, porque existem algumas coisas que Deus quer que você trate com Ele. Por isso a Escritura diz no profeta Isaías: vinde, arrazoemos, entremos em debate. É o Senhor que está dizendo: olha, vem, senta comigo, vem debater essa questão, apresenta os seus argumentos na minha presença. Então existe esse espaço na soberania de Deus, um espaço onde eu posso me aproximar, um espaço que me foi aberto pelo sangue de Jesus, como o autor aos Hebreus diz em Hebreus 10:19, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu para que nós entrássemos na presença de Deus, mediante rasgar o véu da sua própria carne. Nós agora temos acesso ao Pai. Você pode tratar dessa questão da sua vida diante dEle. Você deve tratar diante dEle. Você deve colocar todo o seu coração quando você ora. Você deve colocar toda a sua intencionalidade. Oração sem fervor não passa de meras palavras. A verdadeira oração, como diz a comunidade judaica, precisa ter kavaná, intenção. Precisa ter um coração que se derrama, um coração que acredita. Você precisa dar tudo de você quando você entra na presença de Deus. Quando nós estamos num lugar como esse, adorando ao Senhor, nós precisamos dar tudo de nós no nosso culto, na nossa celebração, na nossa adoração, no nosso louvor, na nossa entrega. Ela deu tudo de si, essa mulher. E ao tocar na orla de Jesus, o rei diz sim. Sim para a petição dela.
ela foi curada. Ela foi restaurada. Naquele exato momento, ela teve a resposta. 12 anos de espera. 12 anos diante de inúmeras situações, diante do desespero, diante do abandono, diante da rejeição. Como ela sangrava, ela não poderia estar no templo, ela não poderia estar na sinagoga. Ela era cerimonialmente impura. Mas as marcas do passado, as dores do presente, não impediram dela se lançar diante de Jesus, na certeza de que a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade é suficiente para nos alcançar e mudar toda a nossa vida. Então nessa noite eu te convido a tocar em Jesus pela fé. Eu te convido a tocar em Jesus pela fé. Eu te convido a se colocar diante dele nessa noite e você dar tudo de si e deixar que o resto está nas mãos dele, e você vai poder descansar em Deus. Se coloque em pé, feche os seus olhos. Quero chamar o ministro de louvor aqui para estar adorando ao Senhor. Oremos. Pai amado, nós queremos apresentar a nossa vida diante de Ti. Senhor, nessa noite queremos Te tocar, Senhor, pela fé, sabendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Ajuda-nos, ó Pai, a não retrocedermos, ajuda a não desistirmos, ajuda a prevalecermos, ó Pai, diante das dificuldades, porque a Tua palavra diz: e o meu justo, ele viverá pela fé. E se não for assim, a minha alma não se compraz dele. Nós não somos daqueles que retrocedemos, Senhor. Nós somos daqueles que caminhamos pela fé para a conservação da alma, como diz Hebreus capítulo 10, verso 38. Vem sobre o teu filho, vem sobre a tua filha com a tua presença. Abre os teus céus nessa noite. Toca, Senhor, em cada vida. Toca, ó Pai. Oh, trazendo mudança, quebrando com todo jugo, com toda enfermidade, trazendo libertação, trazendo mudança, ó Pai. Oh, que os teus céus estejam abertos, que a tua presença, Senhor, esteja sobre nós. Leva-nos, Senhor, a experimentar um novo tempo, uma nova história, uma nova realidade. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Adoremos a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Você pode cantar comigo? Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer lhe dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Diga bem alto, você acredita nessa palavra que foi dita? Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. De mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.